Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Vocês já testaram a apresentação? Sim, é só eu compartilhar, né? Eu posso testar, ver se tá tudo ok? Caminha? Pode ficar à vontade. Passa a aula, você? Tá. Ok? Dá pra ver? Sim, sim. Dá Sim. pra mudar também, então, beleza. Depois de tantos anos de videozinho, a gente até desacostumou. Minha câmera não está funcionando. Eu vou sair daqui, que senão vai dar conflito, tá? Beleza. A minha câmera também tá com problema, tá, Cíntia? Só para avisar, eu não vou conseguir abrir aqui. Tô vendo aqui que ele não tá reconhecendo a câmera aqui no meu Note. Perfeito. Cíntia, eu posso testar se abre a apresentação? Claro, claro, pode ficar à vontade. Tirar, então, agora. Vou tirar, como é que eu tiro? Não, ela disse que apareceu, mas não apareceu, né? Que daí agora dá o Tá share, aparecendo para nós. apareceu. Uhum, mas aqui não diz que tá aparecendo. E agora como é que eu faço pra te de share? Hum. Só não consigo tirar Será que se agora. compartilhar por cima não cancela a apresentação de quem estava antes? É, eu não tô conseguindo tirar ela agora. Uhum. Ah, Quer que eu Agora coloque? eu consegui. Ah, deu. foi. Vou aproveitar e fazer o teste na minha então também. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Beleza. Só confirme se ela fica em tela cheia na hora que eu passo. Sim, está dando Sim? pra ver. Sim. Então, beleza. Olá, estão me ouvindo? Sim. Estamos. Tá bom, obrigada. Bom dia a todos e todas.
Bom dia. Bom, agora sim, 10h30, oficialmente. Então, bom dia a todos. A gente vai iniciar a sessão agora. Cada um tem 15 minutos, para fazer a sua apresentação. A, a professora Silvana vai ser a moderadora, então ela que vai fazer os comentários a respeito dos trabalhos. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Perfeito. Boa tarde, bom dia a todos. Eu estou aqui numa rotina. Estão me ouvindo? Ah, beleza. Bom dia a todos, eu sou a moderadora Silvana Ramos, sou doutoranda da UFO.
tá? Já parabenizando todos pela aprovação do trabalho, parabéns em todos os trabalhos, e que seja uma sessão produtiva, uma sessão que a gente possa fazer trocas interessantes. E é isso. Boa sessão a todos. Bom, o primeiro trabalho que a gente tem aqui como para ser apresentado é quase tudo na nossa vida tem a ver com a mineração. Ah, de quem seria? Ah, talvez Gabriel que entrou agora. É, O o meu trabalho é é o de atividade física. Não, o outro Gabriel. O Gabriel Ah, tá. aqui, Desculpa. perdão. trabalho é de Laura Chaves e Jamile Rodrigues. Estão Ah, aí? não. Pelo jeito. Não? A gente pode passar para o segundo, né? Pode Depois. passar para o segundo. Para mim não aparecem os nomes de quem são os autores, então, Segundo é o meu, então. segundo é teu, perfeito. Posso começar, pessoal? Claro. Maravilha, então. Estão vendo a minha tela? Sim. Então, beleza. É só me ajeitar aqui. Então, vamos lá, pessoal. O texto é em inglês, mas eu irei apresentar em português. Espero que não tenha problema. O trabalho se chama Batalha Velada na Constituição Identitária das Mulheres Militares na Força Aérea Brasileira. Esse trabalho foi escrito por mim, Samantha, professora Mariane Lemos Lourenço, pesquisadora Mara Rosália da UFAM, pesquisadora Camila Fernandes, da Universidade Federal do Paraná, e pesquisadora Lady Dai, do Instituto Federal de Rondônia. E eu não falei a minha universidade, né? Eu sou da Unespar e professora também da Federal do Paraná. Esse trabalho, ele é muito especial porque ele foi resultante aí da minha dissertação de mestrado e nós pesquisamos mulheres militares na FAB, né, na Força Aérea Brasileira. E a gente sabe que apesar dos avanços, nós mulheres ainda enfrentamos muitos obstáculos, né, em ambientes específicos, especialmente em ambientes predominantemente masculinos, como o ambiente militar. No Brasil, a participação mais ativa das mulheres nesses ambientes foi aí na década de 80 e 90. Ainda existem bastante discussões sobre esse tema e bastante controvérsias também. Por exemplo, em 2024 saiu ali um documento, né, questionando sobre a fisiologia feminina, né, das mulheres nesse ambiente. Então, é um assunto que a gente ainda considera relevante e que ainda tem muitos obstáculos para superar. Essa pesquisa a gente se baseou na teoria de identidade de Castells, processo de identificação a partir de Berger e Luckmann e também a motivação a partir de Oliveira 2017. A partir disso, o nosso objetivo geral da pesquisa foi compreender a constituição identitária das mulheres militares no seu contexto de trabalho, considerando aspectos motivacionais e ambientais. No Brasil, o serviço militar ele não é obrigatório para as mulheres, mas a FAB foi escolhida entre as três forças porque entre a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, ela ainda é a instituição militar que mais tem mulheres no seu contingente. Então, por isso, nós escolhemos ela para realizar o estudo. Em relação ao referencial teórico, então, como eu falei, a gente se baseia em Castells e a gente compreende que a identidade como um processo de construção de significados baseados em atributos culturais que busca construir sentidos para os próprios autores, originados sempre de um processo de identificação, que aí a gente utiliza Berger e Luckmann, que fala que a identidade é formada por processos sociais modificados ou remodelados pelas relações produzidos individualmente pela interação entre o organismo e a consciência e a estrutura social vivenciada por esse indivíduo, bem como aí fatores motivacionais que surgem do ambiente ou das atividades que essas mulheres desempenham. Ainda em relação ao processo de identificação, a gente usa também os autores Tagfel e Turner, que falam sobre um componente cognitivo, afetivo e avaliativo nesse processo de identificação com a profissão.
Ainda em relação ao referencial teórico, a gente utiliza aí Oliveira 2017, que fala que a motivação como um impulso de comportamento e ação. Então, entende-se que a motivação é aquilo que leva o indivíduo a apresentar determinados comportamentos e atividades em respostas às circunstâncias que ele vivencia. A gente coloca também nesse referencial teórico sobre o fenômeno teto de vidro, que são as barreiras invisíveis para o avanço, né, de níveis hierárquicos mais altos dentro das organizações. Em relação ao nosso contexto metodológico, então, no mundo, cerca de 20 países já eliminaram todas as restrições para que mulheres atuassem como combatentes nas Forças Armadas. Atualmente, na FAB, existem 10.800 mulheres, e dessas, 15% são militares de carreira, né? Que, mais uma vez, constituindo aí o maior contingente feminino entre as Forças Armadas brasileiras. A presença das mulheres na Força Aérea, ela acontece desde a Segunda Guerra Mundial, quando 6 enfermeiras ingressaram aí no grupo de enfermagem da Reserva da Aeronáutica. Então, foi aí que começou a entrada das mulheres na Força Aérea. Essa presença feminina foi ampliada em 1995 e foi em 2003 que houve a primeira formação das primeiras 36 aviadoras da Academia da Força Aérea, a AFA. Então, apesar das mulheres estarem há muito tempo nesse ambiente, essa presença foi intensificada recentemente, né? Aqui são o perfil das entrevistadas, né? Então, terceiro sargento, major, né, entre a maioria delas. Grande parte das entrevistadas eram pilotos, elas têm variadas idades e também variadas entradas na instituição. Em relação à abordagem metodológica, então a gente utilizou a estratégia de pesquisa qualitativo básico com abordagem indutiva. A coleta de dados foi com entrevistas semi-estruturadas nos meses de agosto, setembro, outubro de 2019, por meio da amostragem bola de neve, né, o snowball. Então, quando elas iam indicando uma a outra, né, para a gente conseguir acessar esse número de mulheres. Foram entrevistadas 15 mulheres e elas relataram aí suas experiências e percepções sobre como é ser mulher dentro desse ambiente. As transcrições foram analisadas utilizando aí os métodos de Bardan, análise de conteúdo, e a gente dividiu aí em 3 momentos essa análise, né? Então, a pré-análise, a codificação e categorização, e por último, dividimos em dimensões, conforme pode ser visualizado nessa figura. Então, a gente conseguiu encontrar 4 dimensões a partir desses dados, né? Que é a mulher enquanto militar, né? Então, a mulher militar, as suas motivações para este trabalho, as rotinas e normas desse ambiente e também os desafios, os avanços e entraves dessas mulheres nesse ambiente. Então, no primeiro quadrante, né, na primeira dimensão da mulher militar. Então, elas falam que ser militar, ser mulher militar, rompe expectativas sociais e profissionais, marcadas aí por uma identidade de autocategorização dessas participantes. Uma vez que, de acordo com elas, no senso comum, as pessoas não esperam que as mulheres se identifiquem com esse perfil de carreira, né, não se tornem militares. É, Elas relatam orgulho, reconhecimento e vínculo emocional com essa carreira, e elas falam também que essa identificação ela é sustentada por essas motivações e necessidades psicológicas individuais de cada uma, né? Então, trouxe aqui para vocês o relato da R5, a sargento. Ela fala que ela foi a primeira mulher da família a ser militar, a primeira mulher militar entre as amigas, a primeira, entre os filhos das pessoas próximas, ela foi a primeira. E ela fala sobre o espanto que as pessoas sentem quando ela fala que ela é militar, né? As pessoas ficam tipo, ah, você é militar, porque é algo aí fora do nosso cotidiano normal. Em relação às motivações para esse trabalho, né? O tempo todo elas destacam a responsabilidade profissional que elas têm
que elas carregam por serem mulheres, por serem militares, e elas falam bastante sobre o quanto elas precisam demonstrar essa competência diariamente, porque por não ser tão comum ter mulheres neste ambiente, elas são responsáveis, elas carregam essa responsabilidade de abrir espaços para que elas continuem tendo oportunidade e também para novas mulheres alcançarem esses cargos militares. Elas falam também que os elementos destacados em suas motivações desempenham um papel fundamental na construção do que isso significa para elas, alinhando aí esse processo de identificação com essa profissão. E as razões pelas quais as mulheres se sentem motivadas na carreira militar são também as razões a quais fazem elas se identificarem com esse exercício, com essa profissão, né? Especialmente no que se refere a essa competência, autonomia e as relações, conforme fala aí desse Rian. Em relação às rotinas e normas, adaptação, treino, resiliência e o teto de vidro, né? Então, elas falam que é, elas, as normas e as rotinas, né, além do normal, do que já existe, elas percebem que não existe uma regra específica para elas, mas é uma regra que vale para todos, né? Então, espera-se que elas sejam discretas, né? Porque, por exemplo, os homens militares têm que estar com a barba cortada, têm que estar com o cabelo alinhado, né? O uniforme precisa estar sempre em dia. E no caso delas, é a mesma coisa. Apesar delas não terem barba, elas têm cabelo que precisa estar sempre ajeitado, né? Então, elas falam que as unhas não podem ser pintadas com cor escura, elas precisam ser discretas, é isso que espera-se delas neste ambiente, né? É, e elas falam que só tem uma regra que diferencia das demais, que é quando elas engravidam, elas precisam urgentemente avisar os seus superiores, porque elas não podem, principalmente as pilotas, né? Porque elas não podem voar se elas estão grávidas, né? Então, elas falam que essa é a maior regra e diferença que existe neste ambiente em relação a elas. Elas falam que o treinamento e desenvolvimento físico também são semelhantes, né? Então eles falam assim: ah, se você entrou aqui, você tem que aguentar, você tem que se igualar, você tem que se adaptar. Não existe diferenças nesse treinamento físico, né? Então elas falam em todo momento assim, há pouco ou quase nenhuma percepção de diferença. E aí uma coloca assim, a Sargento R1. Por mais machista que seja o ambiente, você tem mais igualdade no ambiente militar do que em outras organizações. E aí a gente se questiona, né, enquanto pesquisador, será que é isso mesmo? A gente questiona essa igualdade, se essa igualdade realmente existe ou se é algo ilusório, oculto e baseado nas barreiras transparentes, características do que a teoria do teto de vidro traz para a gente, que foi escrita por Steel em 1997. Ainda em relação aos entraves e as barreiras e falei errado, gente, me perdoe. Os avanços e os entraves, me perdoe. Então, de modo geral, as mulheres elas não percebem desigualdade aparente nesse processo do trabalho, embora algumas situações sejam destacadas nas suas narrativas, né? E quando elas são questionadas sobre a valorização no ambiente militar, algumas entrevistadas revelam que existe igualdade, mas não valorização. Outras têm alguma dificuldade em responder algo sobre isso. Então, constata-se que existe uma interação constante entre as barreiras e entre o que faz elas se motivarem a participar continuar nesse trabalho, né? Então, as barreiras que elas relatam, né? O conflito trabalho-família e as concepções de gênero que alimentam aí o fenômeno chamado teto de vidro. E, ao mesmo tempo, elas também articulam a sua motivação para construir essa identidade por meio dos processos que eu comentei anteriormente na teoria, cognitivo, afetivo e avaliativo de identificação com esse mundo. Ainda em relação aos avanços e os entraves, as instituições militares elas são propensas ao bullying, né? Por meio desses atos legítimos de
despersonalização e desautorização. Então a gente fala, né, que tem até um cunho darwiniano, né, que sobrevivem os mais fortes se sobressaem. E dito isso, a gente consegue verificar nessa pesquisa que ainda existem resquícios, né, de uma estrutura orientada pelo masculino. E diante disso, observa-se que mulheres em carreiras militares sentem a necessidade constante de uma provação de que são boas, de que são competentes, de que sabem pilotar um avião tanto quanto um homem, né? Então elas estão o tempo inteiro ali se provando. Isso ficou presente em várias falas de várias entrevistadas. Em relação às conclusões e os principais resultados, né? Então, as oportunidades elas são apresentadas como iguais para homens e mulheres. Entretanto, à medida que as entrevistas avançam e as conversas se tornam mais íntimas, fica evidente que existem obstáculos que impedem a plena igualdade neste ambiente. Então, as mulheres destacam suas identidades como militares, mas também como profissionais. E ainda que haja compreensão e consciência dessas diferenças, também é perceptível nessa visão de provações, que elas enxergam isso como um efeito colateral necessário para que mais mulheres permaneçam e ingressam nessa instituição. Em relação à nossa contribuição teórica, né? Então, esse artigo ele aborda que a construção da identidade é considerado por aspectos intrínsecos, relacionados à motivação pessoal de cada profissional, e também extrínsecos, né, que envolve aí o contexto social e organizacional desses indivíduos. Essa dualidade dessa visão, né, dessa visão holística do fenômeno, é, é possível compreender porque processos de identificação em ambientes que não são acolhedores e determinados a gênero, como é o caso analisado neste estudo das mulheres militares brasileiras. Em relação às contribuições práticas, né? Então, a gente tenta mitigar categorizações negativas e preconceitos presentes nesse ambiente militar, especialmente no que diz respeito à predominância masculina e à história patriarcal no militarismo e na nossa sociedade até hoje. Ele abre frentes para a gestão pública e para a sociedade acerca da importância das mulheres nesse ambiente e também tenta, de alguma forma, avançar aí na discussão de gênero nas organizações militares, incluindo pautas LGBT, QIA+. Essas são as nossas referências, e seria isso, gente. Muito obrigada. Estou super aberta para ouvir os comentários e sugestões que vocês têm. Perfeito. Agora a gente vai então para as colocações da moderadora e as discussões a respeito. Parou de projetar minha tela? Acho que sim, né? Ainda não. Ah, Olá, Samantha. olá. Bom, eu fiz aqui algumas considerações, aí são sugestões, seja para esse trabalho, até mesmo algum trabalho que você tenha. É interessante você trazer que a dissertação, que foi fruto de uma dissertação de mestrado, a dissertação de mestrado é muito grande, a gente às vezes tem pontos que a gente não consegue aproveitar. Eu até desisti de publicar a minha por causa disso, tinha tanta coisa para tirar que achei que ficou um pouco defeituosa, mas seu trabalho está muito bem escrito. O que eu trago assim, de alguns questionamentos, você pode pensar. Gostei muito da sua abordagem sobre identidade, e essa abordagem, uma dessas abordagens, ela traz a autodefinição, né? Um dos pontos que você traz ali é a autodefinição. Quando a gente pensa em autodefinição, é interessante a gente pensar nos marcadores sociais dessas mulheres. Você acaba não trazendo. E a gente pode pensar em raça, classe, renda, né? De onde essa mulher partiu para estar lá dentro? Uma visão de uma mulher mais pobre dentro das Forças Armadas, ela é diferente de uma visão de uma mulher que tem uma renda considerável, ou de uma mulher branca, ou de uma mulher amarela, ou de uma mulher negra. Então, acho que é importante você trazer esses dados para a gente. Quando eu fui lendo, eu fui, nossa, quem é essa mulher aqui que ela está falando? Será que ela é mãe? Até aspectos de maternidade você poderia trazer. Será que essa mulher aqui é mãe? E aí a gente pensou ali, você traz um ponto que você fala de compatibilidade entre a vida pessoal e profissional,
E essa compatibilidade ela é comprometida quando a mulher é mãe, quando a mulher está casada. Então, acho que esses aspectos você poderia trazer para que a gente visse, assim, a gente pensa numa identidade de uma mulher militar, mas tá, quem é essa mulher não sendo militar? Esses aspectos sociais que ela tem ali pode interferir nessa construção dessa identidade, beleza? Uhum. Outro Acho ponto, super legal essa pontuação. A gente não pensou em fazer isso na hora. E é legal quando você fala que realmente é muito difícil você publicar uma dissertação de mestrado, tanto que eu tô aqui 5 anos depois, mostrando ela num congresso, porque é uma coisa. Já terminei o doutorado faz um ano e eu tô ainda tentando publicar aquilo lá atrás, porque existe uma dificuldade e uma falta de maturidade também lá atrás. E olhar para sim, isso hoje é muito legal, fazer um reolhar daquilo que você fez lá atrás. Então, nossa, muito boa essa pontuação. Vou eu falo pensar. com mulheres nas organizações, então sempre quando a gente olha qualquer artigo sobre mulheres, onde já vai penetrar em alguns pontos. Então, trazer esses aspectos sociais é importante quando a gente pensa, que mulher é essa que a gente está falando? Então, esses aspectos sociais dá uma dimensão de quem a gente está falando, idade, sexo, sexualidade, eu vi também aqui, já estou meio que misturando. Lá no final você traz essa ideia de visão LGBTQIAP+. E aí você não traz esses aspectos para a gente pensar. Qual é a sexualidade dessa mulher? Você traz só que é uma mulher. Tá, mas se você aponta lá atrás que esses aspectos são importantes, você tem que trazer para frente para o seu trabalho. Outro ponto também é para você dar uma revisada na parte da análise de conteúdo de Bardan. Sempre quando eu vejo essa análise de Bardan como estrutura metodológica para analisar os resultados, tem sempre uma deficiência, porque ela é muito densa, é muito complicada para a gente reduzir em um artigo. Eu até prefiro, quando eu faço artigos, eu prefiro usar análise temática, porque ela é muito mais flexível, e aí vou pontuar aqui que você não está errado, tá? A escolha da metodologia de análise é do pesquisador, e está tudo bem. Mas essa análise de Bartan é mais densa e precisa de mais informações, mais detalhes. Eu também compreendo que o espaço do artigo ele é muito pequeno para isso, mas acaba faltando algumas informações. A gente pensa que quando a gente traz uma análise, a gente traz também a instrução de que é possível outra pessoa replicar essa análise. Então, está faltando alguns detalhes aí que é interessante que você reveja e traga um pouco mais de informações aí para essa análise. Outro ponto também, vocês se atentam muito, né, à utilização da palavra mulheres. Eu sei que em diversos pontos está mulheres, mas em alguns pontos eu achei mulher. Nossa, eu estou aqui, peraí, sai aqui. Achei mulher. Tomar cuidado, porque quando a gente fala de mulheres e usa mulher só no singular, a gente está simplificando a noção de mulher. A noção de mulher há uma variedade de mulheres. Então, quando você sempre se referir, tomar cuidado ao você se referir, utilizar sempre no plural, tá? E aí também essa parte dos aspectos sociais que eu falei, ela também vai fazer com que a gente compreenda essa percepção de igualdade e desigualdade que você fala que as mulheres não têm, né? Então, assim, será que uma mulher negra teria uma percepção de desigualdade lá dentro? Uma mulher branca talvez não teria. Então, assim, esses aspectos vão justificar muita coisa do seu trabalho. E aí também veio a dúvida de como você fala que usou Bola de Neve, como você teve acesso a essas mulheres? Algumas das autoras, elas são militares? Como é que é? Isso que eu não É, entendi. na verdade, lá na época do mestrado, decidimos que iríamos estudar mulheres militares e eu fui em uma formatura de ensino médio em Curitiba e eu encontrei uma mulher militar vestida da FAB e eu entrei em contato com ela. Falei assim: me passe teu contato. Você pode me fornecer uma entrevista? Estou pesquisando mulheres militares e preciso começar de algum lugar. E ela foi super solícita, comecei por ela e ela foi indicando
outra, e daí outra foi indicando outra, e assim eu consegui chegar a essas 15 mulheres. Talvez seja interessante você deixar claro como você teve acesso a essas... Isso ficou meio complicado de eu tentar entender. Eu entendi que foi Bola de Neve, mas eu falei, como é que ela teve acesso à primeira mulher? Né? Será que alguém da autoria é militar e tal? Assim, ficou em dúvida. Deixar isso claro. Outro ponto também que eu não consigo identificar, onde que você realizou as entrevistas? Parece bobeira, mas se você realiza entrevista no ambiente de trabalho, a mulher pode se comportar de uma forma, ou se você realiza entrevista fora do ambiente de trabalho, ela vai se comportar de outra forma. Então, assim, deixa isso Foram claro. algumas, Oi? algumas foram presenciais e algumas foram online. Isso, traz essa informação, né? Até mesmo presencial e online, a gente vai perceber diferenças, né? Às vezes uma certa intimidade, uma certa abertura maior para poder responder a entrevista. É importante que você traga essa informação. Um ponto também que eu achei que eu acho que você deixou passar é a ideia a discussão do uniforme. O uniforme ele tira um pouco da identidade dessas mulheres, colocam, não só das mulheres, né, mas dos homens. O uniforme é uma forma de meio que tirar essa identidade pessoal e trazer uma identidade coletiva. Achei interessante que você entrasse nessa discussão. Esse marcador de uniforme nas Forças Armadas, ou nesse tipo de serviço, é muito marcante. Então, trazer um pouco dessa discussão, ali um parágrafozinho, você tentar trazer essa discussão, que ela é muito vinculada à questão da identidade, eu acharia interessante. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Super, tô amando. Legal, que bom. Outro ponto também, eu achei interessante elas não falarem que não sentiam essa desigualdade. E aí, por isso que me deu essa curiosidade de saber quem são essas mulheres que não estão percebendo essa desigualdade lá dentro, que ela é bem marcante. Inclusive, quando eu fui pesquisar, eu achei algumas informações sobre assédio no serviço militar, sabe? Então, assim, óbvio que não são todas as mulheres que são assediadas, mas, assim, tem ali uma cultura um pouco de assédio no serviço militar, sabe? Eu achei Hum, interessante. E é por isso que a gente questiona, né? A gente faz esse questionamento, porque existe quase não queria usar essa palavra, mas assim, quase uma lavagem falando que não, aqui é tudo igual, não tem diferenças, né? Mas como não? Existe quando você questiona, quando você vai a fundo, opa, tem. Existe alguma mulher em um alto cargo militar? Acabam Sim, ficando nas bases, né? Então, existe sim um teto sim, de vidro muito visível nesse processo. Mas pelas falas, isso não escapa, né? Posso é, complementar só um pouquinho essa questão que a Samantha apontou? A gente viu ali que essas questões eram tão institucionalizadas dentro do ambiente que, para elas, quando acontecia algum tipo de agressão à identidade enquanto mulher, era algo normalizado. Ah, faz parte do trabalho, faz parte do processo, isso acontece com todo mundo. E aí a gente via, poxa, ela mesma não tá percebendo que aquilo dali é um tipo de violência, né, à sua identidade enquanto mulher. Então, por isso que esse questionamento surgiu no meio da nossa análise, que ao mesmo tempo que elas pontuavam, ah, não existe, aqui é tudo igualitário, a gente não sofre nenhum tipo de preconceito por ser mulher. Na própria fala dela, em momentos posteriores da entrevista, esse preconceito aparecia. Então, essa parte foi bem marcante, bem gritante pra gente. traz também, além dos marcadores sociais de gênero, raça, quando vocês pensarem em classe, não pensem só em renda, tá? Tenta trazer a renda delas e a formação. Porque classe tem muito a ver com, eu vejo muito erro nisso, das pessoas só vincularem classe à renda. E não é só renda, é acesso também. Então, talvez trazer a formação dessas mulheres, talvez se tiver uma mulher talvez a formação delas não esteja voltada muito para o social, muito para as ciências sociais, e aí não tem muito esse questionamento. Então, assim, é uma tentativa de a gente descobrir por que elas não estão identificando isso, porque isso está tão normalizado. Óbvio que essa imersão dentro do militarismo traz isso, mas, assim, é importante que vocês tragam aspectos sociais do entorno dessas mulheres para tentar justificar isso e, sim, pontuar, sim, que, mesmo ela falando que não há sim essa desigualdade. Acho que vocês têm ferramentas para trazerem
para trazerem isso. E aí, é importante também que vocês tragam quais perguntas foram utilizadas. Que dependendo do que vocês falaram, do que vocês perguntaram, isso pode ser encontrado ou não. Traz ali um quadrozinho para não ocupar tanto espaço de artigo, um quadrozinho lá com as perguntas que vocês utilizaram. Tá? Só queria pontuar que grande parte delas eram filhas de militares, né? A Então tem um classe aí. percentual ali que são filhas, que elas nem têm formação extra, né? A formação delas é militar, elas fizeram ensino médio e foram ser militares, né? São E militares de algumas delas carreira. eram bem jovens também, a gente notou Aham. isso. Que influenciava quando eram mulheres mais velhas, elas conseguiam identificar de alguma forma, mas as mais jovens, principalmente não. Então, tá vendo? O parentesco, né? A filiação e a cultura do que elas absorveram a vida inteira pode fazer com que elas não percebam. Então, assim, trazer a parte da filiação, se tem algum parente mais direto ali que foi militar, também é importante. Tá? Os últimos pontos aqui que eu queria falar é que é uma coisa boba. Eu sou orientanda da Cíntia Rodrigues, não sei se você conhece, ela é editora de várias revistas e ela me fala um ponto muito importante aí que vale para todo mundo. Quando a gente começar a fazer as considerações finais, a gente começa com os objetivos, já respondendo os objetivos. Ela fala que quando a gente lê um artigo, a gente precisa ler o resumo, a pessoa vem lendo o seu resumo e as suas considerações finais. Então, ela fala que é importante, eu levo isso para a minha vida, assim, que quando você começar o objetivo, você começa lá falando, não, o objetivo desse trabalho foi isso, e aí já vai respondendo. Uma coisa bem mais específica, não sai. É isso que eu trago de importante para vocês. Espero que as minhas colocações sirvam para a melhoria do trabalho. E eu gostei muito de ler o trabalho de vocês, parabéns e parabéns pela aprovação. E vai sim, vai adiante, tá? Submeta a revista que vai dar certo. Pode deixar. A gente não teve muita. Esse trabalho também, ele tem algumas, né? Você comentou ali, faltam algumas informações, justamente por a gente ter refeito de uma dissertação muito antiga, então algumas coisas se perderam, assim, a gente não, como que eu posso dizer, não conseguiu resgatar por completo algumas coisas, né? Então, acho que teria que fazer quase uma nova coleta de dados, né? Mas a gente vai tentar publicar sim. Muito obrigada pelas sugestões, orientações. Deu muitos insights interessantes. Obrigada. Ai, que legal. E outra coisa, só a última coisinha. Já que é muito antigo, tenta trazer um pouco mais de referências mais novas, sabe? 2024, 2025, quando vocês forem fazer essa atualização. A gente às vezes se esquece, né? Então, traz ali um pouco mais. Eu já vi artigos e revistas que pedem 20% de referência atualizada, então se atentem a essa parte. Parabéns, tá? Algum comentário, alguma colocação? Posso fazer um comentário? Claro. Eu gostaria de parabenizar os pesquisadores, né, a Samantha e a Camila e os outros que participaram, porque assim, eu fui militar da FAB, né, durante mais de uma década, eu fui primeiro-tenente, e efetivamente tudo que elas apresentaram na pesquisa é compatível com a realidade, né? Eu vivenciei na prática e quando eu li esse artigo, eu fiquei encantada, que eu falei, finalmente alguém olhou para as mulheres militares, né, ou percebeu que elas existiam e as dificuldades que existe e que aí até coloquei ali, eu acabei pedindo minha exoneração quando eu fui constituir família, né, quando eu fui ter filhos, porque é como a própria Silvana comentou, essas mulheres eram mães, porque a maternidade, ela é muito incompatível. Então, assim, eu trabalhei no Maranhão, em Alcântara, em Minas Gerais, em São Paulo, eu circulei o Brasil inteiro, e quando eu fui casar e ter filhos, não dava mais para fazer isso. Porque você tem que pensar em escola, que não tem no meio da mata onde a gente está, porque você tem que pensar que te exige, né, fisicamente uma série de fatores, emocionalmente, e aí existe o machismo que é inerente da organização, como elas falaram, né? Era major perguntando, mas quem que vai ficar com o teu bebê? Tu não pode sair mais cedo, tu não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Inclusive, na questão que a Silvana pontuou sobre o uniforme, foi bem interessante, porque era um motivo de orgulho usar uniforme. Né? Você está vestida como a FAB, a gente tinha 11 uniformes maravilhosos, eu tenho a minha farda até hoje guardada,
né, de tão bonito que era, que a gente se sentia orgulhosa de fazer parte dessa organização, né, desse processo. E quando a gente ficava grávida, o nosso uniforme era diferente. Que aí vem como a Silvana comentou, né, a questão da identidade. Aí era um uniforme de grávida. Aí você tinha que avisar que você estava gestante, que você não podia mais tirar serviço armado. Eu era intendente, eu não era piloto, então não fazia parte aérea. Mas todo mundo da organização sabia que você estava grávida. Aí, então também tinha essa identidade diferenciada, naquele momento. Aí eu queria só fazer essa contribuição, porque eu achei o trabalho de vocês maravilhosos, meninas. Que legal. Nossa, que incrível ter uma pessoa que trabalhou na instituição aqui, podendo dar esse relato. Olha só, ouvindo você falar, Luciana, amei sua fala, muito obrigada. Fiquei até pensando, né? Cabe uma pesquisa para mães militares, né? Bom, então vamos ao próximo. Oh, meu Deus. Vamos ao próximo trabalho. Eu só quero colocar aqui que quando faltar 1 minuto, eu vou colocar ali 14 minutos para vocês saberem que está terminando o tempo. O próximo trabalho é o Entre Celas, uma análise do imaginário coletivo. E já está aqui, eu acho, né? Foi uma das Já sou pessoas. eu, Isso, perfeito. eu e a Então professora Aline. pode ficar à Posso vontade. compartilhar? Claro. Compartilhar a tela. Conseguem ver? Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Sim. Não sei se ele está totalmente. Tá. Então, vou começar a aproveitar que eu fiquei um pouco emocionada, mas vou começar a apresentação do nosso trabalho. Então, o trabalho Entre Celas, que é uma análise do imaginário coletivo das prisões na narrativa midiática. É um trabalho de estudo feito por mim, né, Luciana. Sou mestre em administração e doutoranda em administração pela Universidade do Estado de Santa Catarina. E a professora doutora, que é a minha orientadora, Aline Santos, que também é da Universidade do Estado de Santa Catarina. Então, nós começamos essa pesquisa dentro desse âmbito pensando no imaginário coletivo e o simbolismo e representação social que existe no ambiente prisional. Então, a gente traz a seguinte questão, que embora distante da maioria da população, ela existe em contexto midiático. A gente tem contato através de telenovelas, de séries, do teatro, de músicas que abordam o sistema prisional. E esse conceito de imaginário coletivo, ele é entendido como manifestações simbólicas. Porque existe toda imagem, toda crença, toda uma emoção que um determinado grupo vai produzir em relação a um fenômeno. No caso, o fenômeno, a gente trouxe como prisões, mas a gente vai ver que essa nomenclatura, ela é nominada assim como prisão, mas ela também tem outras nomenclaturas corretas que não são somente essa. Então, a primeira questão na fundamentação teórica dessa construção é qual é o papel da comunicação, porque a gente tem uma narrativa midiática que traz um modelo mental sobre a representação social, né, do que é a prisão, um presídio, uma cárcere, traz emoções simbólicas quando a gente vê. E essa narrativa, ela traz como lugares extremamente violentos. Aí, geralmente, eu trouxe até um estudioso que fez essa pesquisa no exterior, com outros tipos de prisões, não no Brasil, né, mas no exterior, que ele fala que a corrupção policial influencia a opinião pública nas políticas penais e que não retratam a complexidade real. Porque todas as prisões globais, elas demonstram lugares extremamente violentos e extremamente corruptos e que não é a realidade, né, de todos os lugares. Então, a gente traz também a questão do gerenciamento de imagem e da comunicação, que fica uma dificuldade das prisões com essa interferência simbólica e midiática, e qual seria a possibilidade na gestão pública de interferir de modo direto ou indireto no relacionamento dessa instituição com seu público? E aí enfatiza a questão da gestão da imagem. Então, a gente traz alguns autores, né, Schuller e Toni, Fidalgo, que trazem essa questão de que é passível de teoria científica o sistema prisional, inclusive a imagem das prisões. A comunicação organizacional, ela é pautada, né, em realidade objetiva. Então, a gente pensa que dá para neutralizar o estereótipo causado por esses símbolos. E aí vocês podem ver que durante a apresentação a gente traz várias imagens, e essas imagens são imagens de filmes, né, imagens de notícias que corroboram nossa narrativa midiática.
E a gente tenta aproximar o público para tentar entender e enxergar, aí vem a metáfora, enxergar entre as celas. Então, dentro da nossa pesquisa, o problema de pesquisa, deixa eu só ajeitar aqui, os modelos mentais podem influenciar políticas públicas e no âmbito da gestão. A narrativa midiática pode ocasionar uma visão divergente da realidade entre as celas, e participe do princípio que as representações sociais, elas entrem no mundo comum de tudo que a gente escuta, ouve, lê, discute, que vai habitar o nosso imaginário coletivo. A pergunta de pesquisa é: quais elementos simbólicos associados à prisão estão presentes em narrativas midiáticas? E o nosso objetivo é analisar os elementos da formação do imaginário coletivo da imagem das prisões no contexto brasileiro, que aí cabe esse recorte, a partir das narrativas midiáticas. A fundamentação teórica ela foi toda pautada na visão de Moscovitch, que fala sobre a influência da comunicação nas representações sociais, que é essencial de entender como que a mídia molda a percepção pública. Duran e Ailo Weisberg Machado, que trazem os símbolos do imaginário coletivo como imagem universais e inconscientes, que são percebidas e reproduzidas com a utilização de mecanismo que é a emoção. E Maffesoli, Gray, Balmer e Neri trazem e discutem a influência das tecnologias, do cinema, da televisão, da internet, no fortalecimento do imaginário e esses arquétipos simbólicos. Então, a comunicação simbólica e a reputação é suscetível à interferência da mídia e pode depreciar as prisões ao generalizar narrativas negativas. Dentro da nossa metodologia, como que ela foi feita, o caminho que nós utilizamos foi uma pesquisa qualitativa, com um estudo exploratório descritivo, tivemos uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa documental. Esses documentos foram analisados com análise documental dos textos, imagens e sons, com a premissa de Bauer e Gaskell. Foram 51 objetos de análise, então quais foram esses documentos? As novelas, analisamos 8 novelas, 4 séries, 12 livros, 8 filmes, 14 notícias, 2 músicas e 3 peças de teatro. A coleta ocorreu entre janeiro de 2025 e junho de 2025. E aí cabe um adendo que, como doutoranda, a gente sabe que o nosso tempo é bem escasso para poder ver filme, série, não tem como, né? A gente está lendo sempre livro didático. E aqui, no caso, foi bem divertido fazer, porque eu tive que acessar, às vezes, novelas que eu não assistia e séries que eu nunca vi, para poder trazer essa análise documental. Na análise de conteúdo, a gente usou a semiótica de Barthes, que os signos, símbolos e estrutura narrativas em termos conotativo e denotativo. E fizemos categorias de adjetivos e substantivos similares. Então, a gente traz toda uma narrativa do que a gente vê, que é o conotativo, que Barthes denomina que é o que a gente está enxergando com imagem, texto e som, e o denotativo é o que a gente vê, e o conotativo é o que tem por trás do que está sendo demonstrado. Quais foram os resultados da nossa pesquisa? Como é que a prisão é caracterizada? Então, dentro dos 51 objetos de análise, tivemos 51 ocorrências, ou seja, em todas as narrativas apareceram tortura, superlotação e violência. Então, tivemos uma série de cenas de violentas, sempre evidenciando o quê? No conotativo, a falha estatal, né? O problema das políticas públicas. Então, a gente traz aqui um trecho da notícia 8, que ele fala assim: relatos de mulheres presas, obrigadas a mostrar os seios aos agentes públicos, cachorros sendo usados para morder detentos, socos, pontapés e denúncia de um preso ter sido obrigado a comer fezes. Aí, em outro livro, tem um trecho que fala: ser presa é como voltar a ser bicho, nos tratam com porrete e gritos. Então, a gente vai trazendo, eu só trouxe alguns exemplos, tá, que não comporta, não tem como trazer todas as análises e resultados que a gente fez, até porque faz parte da minha tese de doutorado, então a gente sabe que é bem extensa, mas a gente faz um recorte aqui. A desumanização e celas aparecem em 49 ocorrências, os problemas estruturais como sujeira, falta de saneamento, higiene em 48 e a desorganização também em 48. Então, é sempre retratado os personagens privados de liberdade como vítimas desse sistema prisional falido. Aí eu trouxe outro trechinho aqui para evidenciar. Celas sem ventilação, privadas entupidas, baratas nos alimentos, a prisão feminina é invisível até para o sistema. Passar aqui. Outra questão que apareceu bastante foi a questão da corrupção, né? Em 43 ocorrências, então, mostra os policiais como um aparato estatal de ódio, e isso reforça a percepção negativa de autoridade.
Então, por exemplo, um dos trechos fala: vai ficar de vadiagem, vai ficar desrespeitando o funcionário, eu só vou atrasar seu lado. Você acha que tem alguém lá fora incomodado com o que tem aqui dentro? Isso era um policial falando com um detento. E aí, em outra notícia, fala que 2 policiais penais foram alvo nesta segunda-feira, daí eu cortei o trecho, contra lavagem de dinheiro em postos de gasolina. E em outra notícia ainda fala: após um preso denunciar um esquema de extorsão de 600 mil por um laudo médico por parte dos policiais. Os cadeados e chaves e algemas e palavrões também é muito recorrente na narrativa, então a gente pode ver que, salvo os textos de notícia que não evidenciam os palavrões, todos os outros contextos sempre tem gente falando palavrão e sempre aparece a cena do cadeado, a cena da algema, a cena da cela, como um símbolo bastante forte. Quais foram as conclusões e contribuições achados da nossa pesquisa? Dentro dos achados, a gente reforça a ocorrência do estereótipo negativo do sistema prisional, pois além dos símbolos inerentes de estrutura física, como cela, cadeado, chave, algema, se somam os símbolos que carregam mensagens críticas, sempre com superlotação, com violência, com tortura, com desorganização, com corrupção. E observou-se que o imaginário coletivo das prisões, ele é construído por narrativas que abordam a temática de forma negativa. E aí acaba interferindo na comunicação dessas organizações do sistema prisional com a sociedade brasileira. Porque na hora que eu vou me posicionar, as pessoas já têm um estereótipo antes, elas já têm um modelo mental do que elas veem nas narrativas e que elas acham que é a instituição. Então, para pesquisas futuras, a gente propõe que se estude de natureza quantitativa com a sociedade, não só o qualitativo, que é o que a gente fez aqui, para verificar quais os elementos simbólicos sobre a prisão que a gente verificou na própria pesquisa estão de fato no imaginário coletivo. Porque uma coisa é a gente ver o que está na narrativa, agora é saber se as pessoas recordam desses elementos também, se eles são afetados com esses elementos simbólicos. Outra proposta de pesquisa futura é o levantamento em loco das unidades prisionais e verificar se esses elementos que estão presentes nas narrativas realmente são e correspondem à realidade entre as celas. Então, a gente traz aqui, né, vários elementos que apareceram visualmente. E eu trago as referências utilizadas e só a título de curiosidade, eu trago essa foto. E essa foto é dentro do sistema prisional, né? Então, essas rosas que nascem aí é a coisa mais colorida que tem quando a gente entra e vê, né, lá dentro, que é composto de grades, celas e cinza. E aí eu gosto muito dessa foto e eu sempre lembro do seguinte, que mesmo em lugares que a gente não imagina, a beleza ela pode florescer. Tá? Então eu passo agora a palavra para os senhores para fazer as considerações. Fico aberta aí à moderadora Silvana, né, e à Cíntia. Muito obrigada. Perfeito. Então, Deixa eu agora só, eu deixo a palavra com a Silvana para as colocações dela. só vou dividir aqui, ó. Pareado. Olá, peraí, para ver todo mundo. Bom, Luciana, parabéns pelo trabalho, parabéns pela sua aprovação. Eu gostei muito do seu trabalho, porque além de ter feito recentemente um trabalho sobre prisão, e aí eu fiz sobre prisão feminina, eu já trabalhei em presídio, então a gente consegue ter uma visão assim bem diferente. O que eu trago como contribuição, e aí, gente, a gente tem que pensar, nesse momento aqui a gente não pode entrar em vários aspectos miúdos, então vou falar de uma forma mais ampla. O que eu trago como contribuição é a importância de você trazer um contexto empírico. A gente tem muita informação sobre prisão, e esse contexto empírico pode até te embasar lá na frente, quando você fala que tem coisas boas, sim, mas que isso não é falado. Trazer lá quem são essas pessoas que estão presas, qual é o percentual de homens e mulheres, quais são os aspectos sociais dessas pessoas que estão lá dentro, trazer também as coisas boas que são noticiadas. Olha, embora tenha isso aqui, isso aqui, isso aqui, esse cenário também tem isso aqui, tem uma ressocialização, tem não sei o quê. Isso vai te embasar lá na frente quando você fala que isso não é falado, sabe? Então, assim, eu senti falta dessa robustez do seu contexto empírico, que eu achei que está faltando um pouquinho. O seu contexto teórico ele está bem, bem escrito, parabéns, mas eu senti falta de você trazer isso até mesmo para embasar o que você fala lá na frente. Outro ponto também que é interessante é você trazer lacunas de estudos similares. O que pede nesses estudos também, que isso vai te dimensionar ali nos seus objetivos.
o estudo tal tem falado na importância da gente trazer isso, tá? E eu trago isso aqui na minha pesquisa, isso também seria importante. Trago também que você dimensione um pouco mais a relevância do seu estudo, ele é muito importante. Esse contexto de presídios, ele é muito negligenciado, na minha pesquisa eu consegui ver isso. Você tem uma relevância prática, teórica, assim, bem, bem forte aí para você trabalhar. Eu acho que é bom você dar uma revisada. Deu uma travada, será que foi só para mim? Não, Não, travou não, de aqui fato. também. É, Acho que ela caiu, né? pois é, só um momento, eu vou tentar falar com ela aqui. Uhum. Oi? Caiu e agora voltou. Voltou. Ah, tá tudo bem? Eu tô aqui, oi, tá bom. Eu mudei para dados móveis, com a internet aqui tá meio estranho. Vocês conseguiram ouvir da importância de redimensionar essa relevância do seu estudo, que é bem importante? Sim, até essa parte. Outro ponto também é trazer as referências um pouco mais atualizadas, aí no seu contexto empírico você pode trazer essas referências, 2025, já tem dados do Fórum da Segurança Pública, é importante trazer isso para a gente. Outro ponto que eu fiquei em dúvida é como que você selecionou as cenas? Você fala lá que você pega a primeira página até a quinta no máximo, mas eu não sei quais... Como é que você falou, essa cena aqui do primeiro capítulo eu vou utilizar, ou não vou utilizar aqui do meio, sabe? Ficou um pouco, me deixou em dúvida isso. Eu acho importante você colocar como é que você selecionou. A primeira cena de presídio, eu utilizei essa e tá bom, já fui para a próxima. Tá? Sim, trazer essa justificativa. Também, lá nas suas conclusões, voltar ao objetivo, respondendo os seus objetivos, e também, já que você vai fazer a ideia de que você reformule o seu contexto empírico e utilizar esse contexto empírico, olha, a gente tem aqui nesse imaginário uma visão ruim de presídios, porque o jornalismo traz isso para a gente, sabe? Não é do acaso que a gente tem essa visão imaginária, né? E eu acho que são esses os pontos que eu achei assim, interessante. Parabéns pelo trabalho, eu gosto muito de ler sobre prisão, até porque essas informações que a gente tem traz um preconceito. Até quando eu fui trabalhar, eu fiquei um pouco com medo de ir, da dimensão desse imaginário que é colocado para a gente, mas depois nossa, não é isso. Calma, são Exato. pessoas que estão ali, que merecem atenção, que a gente precisa, sabe, falar do direito, falar das deficiências, enfim. E Parabéns, você. tu trabalhou com o que, Silvana, lá dentro? Falei sobre mulheres da Umbanda dentro dos Uhum, presídios. E que legal, aí, nossa, foi muito legal. Gostei muito. muito legal. Muito obrigada pelas considerações, tá? Eu já vou colocar tudo aqui com a minha orientadora para a gente verificar depois. Fiquei bem feliz também de trazer essa temática. Como ela faz parte da pesquisa do doutorado, a gente acabou não trazendo a parte mais empírica, mas que vai estar em outros capítulos. Aí ficou só um recortezinho. Mas agradeço todas as colocações, tá? E a todos os que participaram. Muito obrigada. Perfeito. Mais alguma colocação? Posso só fazer uma Claro. colocação? Que eu vi que a professora Silvana acabou não comentando. Luciana, teu trabalho muito incrível. Eu amei ler ele, eu fiquei encantada, assim, com toda a construção que você fez ao longo do artigo. E foi muito engraçado, porque eu ficava, nossa, pensando, né, em que sugestões trazer. Eu gosto de tagarelar, então eu pensei, o que que eu posso contribuir com isso daqui? Toda vez que eu pensava em alguma coisa, eu lia mais pra frente, você tinha trazido o que eu tinha pensado, então foi muito gostoso ler. E só um ponto que eu fiquei refletindo aqui. Você colocou na apresentação para mim ficou um pouco mais claro, mas no trabalho escrito não tinha ficado tão evidente assim. Se você tinha utilizado algum critério quanto ao ano das obras que você utilizou. Porque eu vi ali que você colocou o período em que você realizou a sua coleta, mas essa parte do critério quanto ao ano eu
encontrei aqui. Eu vi que você tem obras desde 1953, por exemplo, e 2024, mas eu acho que para uma publicação posterior, né, depois passar a tua tese, que a gente sabe que na tese é uma loucura, mas quando você for pensar em publicar, talvez fosse interessante trazer essa questão. E outro ponto que eu achei muito interessante no teu trabalho foi a parte ali das tuas considerações finais. Por que que eu achei muito interessante? Porque eu acho que aquilo dali tinha que estar na tua análise. Muito do que você colocou ali, claro, né, que é a minha forma de escrever, mas assim, eu achei que muito do que você trouxe nas considerações finais, cara, é a tua análise pura, sabe? E ficou muito. Ali eu consegui te enxergar também, que esse é um ponto que a gente acaba se perdendo, eu falo isso por mim, né? Quando a gente está escrevendo, a gente quer colocar tudo e não dá conta, e aqui para artigo para congresso, poxa, 16 páginas quando a gente vê já foi. E eu vi que a gente, quando tá fazendo quando nós estamos elaborando a análise, a gente fica tão preocupado em trazer a nossa contribuição com a literatura que a gente acaba esquecendo da nossa visão ali dentro. E eu vi muito da sua visão nas suas considerações finais. Então, quando você pensar em publicar nisso, talvez considere trazer um pouquinho daquilo para a tua análise, porque tá muito legal. Então, bom, era isso que eu tinha para comentar. Fiquei empolgada com o teu artigo. Parabéns. Eu fiquei bem feliz, porque eu fiquei empolgada com os artigos de todo mundo que eu li aqui. Eu adorei todos os artigos. Eu fiquei muito curiosa, daí Cíntia, tá? Para saber como é que vocês chegaram nesse tema, assim, eu achei interessante de ler e eu realmente queria saber, assim. Então, Cíntia, na verdade, é que nem quando a Silvana perguntou como é que a Samantha chegou nas militares da aeronáutica, né? Na verdade, assim, atualmente eu sou policial penal. Eu trabalho no presídio feminino. E foi por isso que eu resolvi fazer esse trabalho. Inclusive, quando eu saí da aeronáutica, eu fiz concurso, né, para poder ficar no estado de Santa Catarina. E ali entrei, quando eu entrei nesse meio, é que eu vi que efetivamente o que a gente tem no nosso imaginário não é a realidade. Que é como a Silvana falou, a realidade é bem diferente. E aí eu resolvi fazer o trabalho, a minha orientadora topou o desafio e a gente está fazendo dentro da instituição. Daí a gente vai depois usar a nossa instituição para poder avaliar, que é o Presídio Feminino de Florianópolis. Perfeito, muito legal. Parabéns. Bom, então a gente vai para a próxima apresentação. É a última que a gente tem. Não sei se a pessoa do primeiro chegou quase tudo na nossa vida. Acho que não chegou. Então a gente vai para a última apresentação, a princípio. A minha é isso, da atividade física? Isso. Deixa eu compartilhar aqui então. E vamos ver. É para ter ido. Deixa eu só ajustar aqui as telas. 2 monitores ajudam, mas tem uma hora que também tem que ficar se perguntando onde que está aparecendo cada coisa. Então, tá. Então, bom dia, gente. Eu já posso começar, né? Pode sim. Beleza. Então, bom dia, gente. Aqui eu vou apresentar esse trabalho, né, que foi decorrente de uma dissertação, não, de uma monografia, né, graduação da Isabela Rodrigues Borges, foi minha orientada, né, na ocasião. Eu era professor aqui na UniOeste de Francisco Beltrão, né, no Paraná. E aí hoje, né, eu acabei me desligando lá, que lá era temporário, acabei assumindo o concurso na Unicentro, mas ainda foi decorrente agora dessa monografia, e a gente está apresentando práticas de atividade física entre estudantes de administração na UniOeste, né, especificamente nesse campus, e as particularidades disso ao longo do programa de graduação. Então, daí eu queria trazer uma imagem que eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece bem, né? Seja experiência própria, seja observando a galera mais jovem que está na vida universitária, né? Que a fase universitária é, assim, de um potencial gigantesco, mas também tem uma tensão que é, assim, quase que palpável. É justamente nesse ínterim, né? Nesse caldeirão, né? De prazo, prova, trabalho, que a gente acaba vendo um fenômeno que é muito curioso, que são hábitos saudáveis, né? Como o exercício físico, que deveriam ser nossos grandes aliados, simplesmente começam a desaparecer. E aí, a pergunta que nos trouxe, né, para o estudo é isso aqui. Por que, né, estudantes que sabem que exercício faz bem para a saúde acabam parando de praticar? Parece uma coisa simples, só que está escondendo uma complexidade que a gente achou bem interessante de discutir. Porque, assim, justamente quando nossa cabeça está a mil, quando a demanda cognitiva está no máximo, a gente tende a cortar a principal ferramenta que a gente tem para manter o cérebro funcionando bem. E
sim, não é só falta de tempo, a gente vai passar por essa discussão. Se fosse, seria um problema de agenda, né, que seria relativamente fácil de resolver. O que a gente acaba tendo aqui é um paradoxo de comportamento, né? Um desafio de gestão pessoal. E aí os dados, como sempre, eles vão contar uma história bem clara, né? Os nossos dados, né, a literatura também, né, como um todo, acabam revelando uma coisa que é um tanto assustadora, que a atividade física dos calouros é muito maior que a atividade física dos formandos. Acaba tendo uma queda vertiginosa e ela não é uma coincidência. Não é uma questão de um monte de gente decidindo parar por acaso. Acaba acontecendo um padrão. É um sintoma que aponta para uma causa um tanto mais profunda e que eu, né, vou acabar discutindo e desvendando aqui com vocês. Então, vamos começar investigando o que eu vou chamar aqui dos suspeitos de sempre. Se a gente fizesse uma pesquisa rápida, mesmo aqui, né, na nossa salinha aqui de apresentação, os comentários em torno desse abandono seriam provavelmente falta de tempo, falta de dinheiro, falta de motivação. E assim, são barreiras super válidas, super legítimas, são aquelas razões que estão ali na superfície, né, que são as mais fáceis de falar. E a pesquisa que a gente fez confirmou, né, basicamente isso. Tentar equilibrar aula, trabalho, estágio, vai acabar criando um buraco crônico na agenda, e aí você soma isso a um orçamento apertado, a um cansaço mental constante, e o que a gente tem não são só barreiras isoladas, a gente tem um verdadeiro ecossistema que na prática acaba sendo hostil à atividade física. E daí a gente foi lá e perguntou, né, a princípio, as respostas não surpreenderam a gente, né? O campeão de audiência, claro, aqui é falta de tempo, né? Conciliar estágio, aula, projeto que eu tinha falado, né? A gente sabe como é que é. E aí, logo depois acaba aparecendo lesões, né? Que acabam quebrando o ritmo, acaba desmotivando a volta. E daí, em terceiro lugar, a gente vai encontrar horários incompatíveis. Tipo, considera assim, tem uma aula no horário que seria o treino de uma coisa que a pessoa praticava. Sei lá, a pessoa praticava uma arte marcial, né, não dá para conciliar agora. Jogava um futebol ali, não dá para conciliar. Às vezes é um curso integral, no nosso caso era específico desse curso, né, mas extrapolando para outros pensamentos. Às vezes é um curso integral, a pessoa não dá para jogar um futebol com os amigos, coisa assim. E esses são os culpados que estão no nível mais imediato. Essa fala aqui, né, de um estudante já no último ano, acaba resumindo bastante a coisa toda. O problema não é uma falta de vontade, é uma barreira de estrutura. Ele fala, se tivesse uma academia das 11 à meia-noite, dava um jeito, eu faria. O desejo de fazer o exercício físico, ele está aqui, ele existe. O que não existe é uma opção que acaba se encaixando na rotina maluca, né, que a vida vai acabar impondo para essa galera. E aí, aqui que a nossa análise começa a ficar interessante. Né, nesse papel já de orientador, né, que eu estava, eu comecei a questionar ela, que assim, a gente sabe que está na superfície, e muitas vezes isso daí que está na superfície, o tempo, o dinheiro ali, muitas vezes é só uma pontinha do iceberg. E se, daí a gente começou a pensar, e se a tal falta de tempo não for a causa real, mas um sintoma da coisa toda? É aqui que daí então a gente vai se aprofundar. A gente propõe que o verdadeiro motivo não está na gestão do tempo, mas sim na arquitetura das nossas prioridades. Então, a gente vai mergulhar mais um pouquinho aqui na coisa toda. Aqui eu apresento o conceito central, assim, que, na nossa opinião, resolve esse paradoxo, né? É a ideia do projeto dominante. Então, vamos pensar assim. Em cada fase da nossa vida, tem sempre uma atividade, um objetivo que vai virar o centro de tudo. É quase um sol, né, em torno do qual as coisas vão ficar, assim, a maior parte dos nossos recursos vai ficar orbitando. Tempo, energia, emoção. Na universidade, esse projeto acaba sendo a formação acadêmica, né, a vida profissional que está se formando ali. Isso daí vai acabar mudando as regras do jogo da vida da pessoa. Para a gente entender como que esse projeto dominante funciona, aqui é a literatura de base, né, que a gente está utilizando ali, a gente pega uma lente da sociologia, eu não sou sociólogo, sou da administração, mas foi a teoria que eu usei na minha tese, e aí, por já ter uma certa familiaridade, eu ofereci essa teoria ali, essa literatura, a Isa acabou gostando, né, das discussões, e a gente acabou implementando ela ali também, que é a teoria da prática social. Então, para resumir bastante, essa teoria diz que os nossos hábitos, né, ou nossas práticas, né, no jargão da teoria, não são só ações isoladas, né? Pelo contrário, eles são sistemas complexos. São feitos de pecinhas que dependem umas das outras e que precisam estar em harmonia para a coisa toda funcionar. Aqui, então, um resuminho, né, da literatura, basicamente a anatomia, né, de um hábito, né, de uma prática.
Então, você tem os elementos materiais, que são as coisas que você tem acesso, os elementos de competência, né, o seu know-how ali, é o saber fazer em si, e os significados, é o que você pensa a respeito daquilo ali. Então, só para a gente ilustrar, vamos pensar na prática de tomar um café especial. Material, a gente pode pensar no grão, na máquina, na xícara. A competência, a gente pode pensar no saber moer o café no ponto certo, em conseguir extrair ele do jeito certo, talvez até arriscar um desenho ali com leite, né, uma coisa assim. E significado, a gente pode pensar coisas de, esse ato de tomar o café está associado em um ritual para começar o dia, um momento de prazer, né, um status social, coisas que a gente associa, né, ao tomar esse café. E aí tá, se faltar o pó de café, se a máquina quebrar, se a gente for num médico, ele proibir cafeína, e daí a gente tem que ressignificar, né, o significado de saúde vai acabar se tornando uma coisa mais importante, a prática toda pode acabar desmoronando. E o mesmo vai acabar valendo para o exercício físico. E aqui, então, nossa discussão ela começa a se amarrar. O projeto de carreira dominante, né, o projeto carreira, faculdade, se torna tão dominante, né, tão poderoso, que ele não só engole os materiais, né, o tempo e o dinheiro das outras práticas, ele acaba indo além. Ele começa uma batalha pelo campo dos significados. Ele começa a dizer o que é um uso produtivo, o que é um uso certo do nosso tempo, e joga tudo o resto ali para escanteio. Então tá. Vamos então ver como é que essa briga vai acontecer na vida real, nos nossos dados e nas nossas coisas todas. A nossa pesquisa ela nos ajuda a ver essa luta pela sobrevivência dos hábitos. Vamos analisar como que a prática dos exercícios físicos se adapta ou simplesmente ela morre, né, na vida ali dos estudantes. Aqui, né, números gerais, né, um pouco mais da metade dos entrevistados consegue se manter ativo, né? Então aqui pratica atividade física regularmente, tá pequenininho aqui, ficou, mas 56% praticam, né, e 44% não praticam. Então, sim, aparentemente estão fazendo, mas como a gente sabe, estatística é muito bom para dizer o que está acontecendo ali, mas não por que isso daí está acontecendo. O ouro, nossa pesquisa, está, né, explorando esses 56% que continuam, é na transformação dos hábitos deles que a gente encontra a prova da nossa discussão. Muda para cá. Okay. Então, a questão não é se eles se exercitam, mas como a prática deles foi forçada a mudar para sobreviver. E assim, o impacto disso é avassalador. Olha esse número. Foi 14 dos 16 respondentes, né? Então 87,5%. Né? Tudo bem equilibrado, né, nos métodos ali, a gente fez o design, a gente foi 50% homens e mulheres, 25% em cada ano, né? Então foram 16 estudantes entrevistados, 4 em cada ano, né? Nosso curso lá era de 4 anos, então tudo bem equilibrado ali. Desculpa que os gatos vão ficar pulando por cá. Então, 14 desses 16 acabaram dizendo que precisaram parar, diminuir ou mudar completamente suas atividades físicas por causa da rotina da faculdade. Assim, quase 90%. Esse número grita para a gente que a competição, né, pelos ingredientes, esses ingredientes, esses componentes, né, da prática, é uma coisa real e o exercício está perdendo feio essa batalha. Esse slide aqui, né, resume a essência dessa adaptação. É quase como uma evolução, né, darwiniana, para se adaptar, né, a que esses hábitos acabam fazendo. A prática do início da faculdade, ela era muito mais social, muito mais recreativa aqui, né, tipo o futebol com os amigos, está ilustrando. Tinha como esse significado principal diversão, né, e tal, acaba se tornando inviável nesse novo cenário de tempo escasso. E aí, para sobreviver, a prática, ela se adapta, né? Ela evolui ali. Ela se torna uma coisa muito mais resiliente, né, de sobrevivência, e ela passa para atividades individuais. Correr, ir para academia, o significado ele também vai acabar mudando em função disso. Ele passa a ser mais sobre gestão de estresse, né, e o mais importante de tudo, talvez aqui, é flexibilidade. Aqui, ó, nada ilustra isso melhor do que as próprias falas aqui. Olha isso aqui. Depender de outras pessoas, né, de horários fixos, isso daí se torna uma barreira, né, de elementos materiais ali impossível de superar, né? Para jogar bola depende de outras pessoas, eu dependo ali de outros. Para correr e caminhar não, eu vou sozinho. E qual que é a solução?
a pessoa acaba mudando a prática, né? Ela muda para uma coisa que dê o máximo de autonomia para ela e que se encaixe nas frestas de tempo que são deixadas por esse projeto dominante. E aqui está o pulo do gato. Para que o hábito do exercício ele sobreviva, né, essa prática ela se mantenha, ela precisa passar por uma espécie de quase de reposicionamento de marca. Ela deixa de ser um produto da categoria lazer e diversão e se torna uma ferramenta na categoria de produtividade e bem-estar. Então a função dela muda. De um fim em si mesmo, né, que era o futebol com a galera ali, ela vira um meio para otimizar desempenho do projeto dominante. Então, essa metáfora que da válvula de escape também é muito boa, né, do outro estudante. Sim, é como se tivesse uma pressão, quando você treina, você solta uma válvula, a pressão diminui. Então, o exercício ele se torna uma coisa funcional. Esse daí a gente acaba encontrando essa mudança na perspectiva. Ele para de competir com os estudos por tempo e passa a ser um aliado estratégico. É quase como um investimento, né? A hora gasta na academia não é uma hora perdida de estudo, mas é uma hora investida para garantir que as outras horas de estudo sejam mais produtivas. É uma ferramenta para gerenciar energia e evitar burnout. Basicamente se torna isso. Aí, né, a gente acaba vendo aqui os elementos, né, como que acabam se desfazendo. Os materiais, tempo e dinheiro escassos, competências, né, a equipe não está mais disponível, não dá para coordenar todo mundo, e significados, né, vai mudando. O foco muda de diversão para uma coisa funcional. E beleza, até agora a gente focou nos estudantes, então vamos tirar uma grande lição daqui. O que esse microcosmo da universidade está nos ensinando sobre a nossa vida de um modo geral? Já estou chegando aqui nos finalmente. Eu garanto assim, para vocês que esse drama ele vai se repetir com outros nomes, outros cenários, muito tempo depois da formatura. Talvez eu esteja comentando aqui, vocês já vão se conectando com, né, a vida de todo mundo em um momento ou outro que a gente tenha. A sacada, né, que a gente acabou vendo é a seguinte: seja faculdade, lançamento de um produto depois, né, numa empresa, buscar uma promoção, né, a gente pensar outro momento de vida, chegada de um filho, a gente sempre vai ter um projeto dominante, né, tem esse poder de atração, né, que vai orbitar as outras coisas em torno dele. Ele não só drena a nossa agenda, ele reconfigura o significado de todo o resto. Ele vai transformar o significado de atividades que antes eram centrais em meras atividades de apoio. Aqui, algumas considerações, né, de apoiar a saúde, né, entender que existe, né, competição entre práticas, fornecer recursos flexíveis e acessíveis, né, das partes materiais, fomentar uma cultura de bem-estar, né, com relação aos significados, criar programas que se encaixem na vida real. A gente traz todas essas discussões aqui no artigo, tá falando para a universidade mesmo pensar nessas práticas para ajudar, porque atividade física faz bem para desempenho acadêmico, só que isso acaba sendo negligenciado. Então, alguns comentários que a gente traz depois ali, em função do tempo, não dá para falar tudo que eu gostaria aqui. Então, só para fazer uma amarração de tudo que a gente discutiu. Primeiro, que a dificuldade de manter uma prática saudável raramente é sobre falta de força de vontade. É um conflito de prioridades estruturais. Depois, a vida é uma ecologia de práticas em constante competição. Depois, aqui em terceiro, a sobrevivência de uma prática depende da sua capacidade de se adaptar e, principalmente, da sua capacidade de provar seu valor para o projeto dominante. E, por último, o exercício sobrevive não quando a gente luta por ele, mas quando a gente integra ele como um aliado. E só para fechar aqui, já estou estourando meu tempo, espero que apareça a imagem, não vai aparecer pelo jeito, é só uma provocaçãozinha, né? Deixa eu descer por último e foi aqui. Olhando para a tua vida profissional, pessoal, qual o teu projeto dominante no momento atual, né? Quais outras práticas importantes estão sendo remodeladas, talvez até mesmo extintas, né, pela força gravitacional disso tudo? Entender essa dinâmica acaba sendo o primeiro passo para a gente gerenciar a nossa vida de uma maneira mais consciente, mais integrada e, né, desculpa deixar a gente com uma crise existencial, mas só para a gente encerrar aqui essa discussão, a gente começa a se questionar sobre o que está sendo empurrado e fazendo a gente mudar nossas prioridades. É isso e obrigado. Deixa eu cancelar. Aí. Perfeito, muito obrigada. A gente vai agora para as considerações da Silvana. Eu só quero destacar para vocês, como é a última apresentação, que eu coloquei ali no chat o link para a avaliação dessa sessão. Se vocês puderem avaliar, nós agradecemos bastante. Perfeito, Oi. pode falar. Tá. Estão me ouvindo? Sim. Gabriel, não é isso? Isso.
Gabriel, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Interessante ler, e, assim, a gente, pelo menos eu, enquanto doutorando, tentando dar um foco para a saúde, que é importante, a gente quase surta com doutorado. Então, pensar nessas práticas, das influências das práticas, das atividades físicas no nosso cotidiano é interessante. O que me trouxe uma dúvida aqui é o seu objetivo, porque você responde muito além dele. E eu fiquei pensando se seria interessante você remodelar de forma que todas as suas respostas elas estejam contempladas nesse objetivo. Porque quando você fala assim, como compreender como as práticas de atividade física se configuram entre os estudantes de administração, parece que você só vai entender ali como é que ela é encaixada na Ou vida mesmo o do. mapeamento dos componentes, dos elementos, né? Tipo, que eles estão descritos, né? Sim, eu acho que você vai muito além disso, sabe? Eu Uhum. fiquei lendo e voltei lá nos seus resultados, eu falei, nossa, ele vai muito além disso. Eu não sei se talvez, eu fiquei pensando aqui como que a gente poderia remodelar de uma forma mais abrangente, talvez seus objetivos específicos você está respondendo todos aqui, eu não Uhum. vou tê-los, mas eu fiquei pensando como que a gente poderia remodelar de forma que todas as suas respostas contemplem nesse objetivo. Você fala muito mais. E eu não consegui chegar nesse problema. Talvez você poderia pensar em alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que você responde muito mais. Você responde muito mais além disso, sabe? É isso que foi minha primeira inquietação. Assim, quando eu volto, leio lá o que você encontrou e volto aqui, nossa, ele vai muito mais além disso, sabe? E eu fiquei pensando, e eu não consegui chegar nisso daí. Talvez você, refletindo, você consiga chegar num ponto mais que contemple tudo, tá? Não que seus resultados estejam errados, mas é que eu tenho essa percepção, não sei se outras pessoas que leram o seu trabalho também têm essa percepção de que você responde, mas responde muito mais. E não que esteja errado. Outro ponto É um também problema bom, de certa forma, né? assim, você remodelar, que você vai muito mais além disso e pode englobar muito mais. Realmente, né? Outro ponto aqui que eu gostaria que você trouxesse no seu trabalho, assim, se fosse relevante, é que você cite algumas lacunas acadêmicas, alguns estudos já nessa temática que aponte lacunas, né? E talvez você já esteja até respondendo essas lacunas, e aí enriqueceria muito mais o seu trabalho. Outro ponto também é um ponto que eu trouxe na avaliação do artigo anterior, que é você trazer mais aspectos sociais desses estudantes. Você concorda que um estudante que tem uma renda maior, ele tem mais tempo, talvez não precise trabalhar e consiga fazer? Quem são esses estudantes que estão fazendo? Tem um ponto que a gente acaba discutindo, que é assim, quem acaba precisando trabalhar em tempo integral, ele tem muito menos flexibilidade nessas práticas de atividade física do que a pessoa que trabalha meio período, num negócio familiar, que a pessoa tem uma flexibilidade muito maior de conseguir sair a hora que ela quer, ou de conseguir ter um ajuste um pouco mais tranquilo para ela. A pessoa que precisa estar no trabalho em tempo integral e depois emendar o curso, que lá o curso era noturno, então, digamos, está o dia inteiro vivendo em função dessas coisas, né? Trabalho e faculdade para, digamos assim, se melhorar profissionalmente e não sobra esse tempo que ela precisaria. Tanto que daí eu puxo aquela fala não lembro, acho que era de uma formanda, que daí ela fala, pô, se tivesse a academia das 11 à meia-noite eu faria, porque é o único horário que eu tenho, basicamente, né? E que também é muito comprometido, vai dormir que horas? Quanto tempo? Exato. Não, isso daí também a gente sabe que não dormir piora toda a questão de aprendizado, né? Então, acho assim, que trazer esses aspectos sociais, de classe, de renda, se esse estudante, dependendo da renda desse estudante, dependendo de se ele sustenta alguém em casa, ele não pode abdicar desse trabalho, traria, assim, raça também, quem são esses estudantes que estão ali, que podem fazer uma atividade física ou não. Achei interessante que você tem esse período ali, qual o período da faculdade que a pessoa está fazendo a atividade física ou não, isso também é relevante quando a gente pensa, né? Talvez os primeiros períodos está muito mais dedicado ali e não consegue compatibilizar, os últimos são menos matérias, aí consegue compatibilizar, isso é importante. Você trazer essa dimensão, esse aspecto social, raça, renda, quem é esse estudante, se é pai ou mãe, né, que a rotina fica mais comprometida, pensando nisso.
Esses aspectos vão fazer a gente compreender muito da relevância de uma prática, uma atividade física ou não. Outro ponto também que me trouxe dúvida é quanto tempo, a duração dessas atividades, porque tem atividades que você consegue fazer num curto espaço de tempo. Ah, vou correr 20 minutinhos e tá bom. Outra, preciso de 1h30, de 2 horas e tal. Foi um dos Então, pontos, né? Que até eles acabam eles acabam migrando de um futebol, que precisaria de mais tempo, mais gente, mais dificuldade de coordenar, para uma corrida que tem, eu ponho o tênis, saio correndo, corro quanto dá e eu volto para casa e sigo minha vida, né? Então também tem um tanto exato. disso, né? De conseguir ter uma atividade que caiba em pequenas janelas de tempo também, né? Sim, sim. Outro ponto também que me trouxe, e que eu acho que você pode explorar, e que eu achei interessante, é você sugeriu política pública, né? Mesmo você falando, olha, tem essa questão de orçamento e tem a questão de tempo, mas com políticas públicas a gente pode resolver isso. Seria interessante saber os caminhos práticos disso. Tá, que política, que pode ser feito? Se eu falo que eu não tenho tempo, tá, o que o poder público pode fazer com relação a isso? Mas, assim, mais mensurado, porque tem como fazer, tem como Sim, fazer. sim. Mas assim, seria Esse de comentário em específico, a gente estava, pelo menos talvez tenha que deixar mais claro, mas a gente estava pensando isso como é uma universidade estadual, a gente estava pensando a política pública nesse sentido, da universidade também se preocupar nesse tipo de coisa, dar algum incentivo, sei lá, a média ela era 7, se a pessoa está na atlética, se ela participa de alguma coisa, poderia ter uma média 6, né? Poderia ter um pouco mais para fomentar a participação dessas coisas e ali ter ginásios que a universidade construa e tenha também flexibilidade de tempo, sabe? Teria umas coisas que a gente pensou, talvez tem que remodelar isso, pensando na perspectiva da universidade e, claro, num passo além a gente poderia pensar em termos de Estado, né? Mas algo que a gente estava também já com alguma discussão ali. É interessante, coloca essa informação lá. Do jeito que você me explicou, acho que uma linha e meia, você consegue trazer isso de forma prática, que é até uma contribuição prática do seu trabalho. Você chega aos resultados e você fala, olha, pode ser feito isso aqui pode ser trazido como solução. Parabéns pelo seu trabalho, gostei muito, Obrigado. que a gente pensa, espero que as minhas contribuições Claro, ajuda ajudem, bastante. Sempre as outras ajudem. perspectivas são muito boas, né? Então, assim, até as discussões, né, de raça, classe, são coisas que às vezes a gente não acaba percebendo, né? Então, sudoeste do Paraná, a gente sabe que tem uma outra distribuição étnica que a gente, muitas vezes, um monte de coisa passa batido pela gente, a gente não se atenta e a análise fica muito mais rica. Então, obrigado pelas contribuições. Nada. E você pode até trazer outros questionamentos. Por que esse grupo aqui consegue? Quais são os aspectos sociais que estão influenciando esse grupo na prática ou não da atividade física? Olha, as mães, estudantes não estão conseguindo. Então, será que a universidade, aí você pensando em política pública, será que a universidade poderia trazer? Enfim, você consegue pensar em outros caminhos também pensando nesses aspectos sociais. Com Tá? certeza. Parabéns. Muito obrigado. Espero que realmente contribua às minhas colocações. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. A gente tem mais alguma colocação? Posso tagarelar mais um pouquinho? Por favor. Gabriel, teu trabalho muito incrível. Fiquei com dó da tua orientanda, porque tacar alguém da graduação para trabalhar com teoria da prática social, às vezes a gente no doutorado não dá conta. Exatamente. Eu demorei 4 anos, né, pra fazer minha tese e em 8 meses, sei lá, eu tinha que fazer um negócio. Cara, ficou muito legal. Achei teu trabalho assim, me identifiquei em vários pontos dele. Daí eu ficava lembrando da época da graduação, até agora ali, que você mencionou essa questão de o que a universidade pode fazer. Na universidade que eu me formei, na UFSC, quando você participava de atlética, por exemplo, você conseguia cumprir horas. A gente tinha um número lá de horas de atividades complementares. Se você era da atlética, centro acadêmico, essas coisas, você conseguia validar essas horas. Isso fez muita gente ir para atlética, praticar esportes e tal. Então, fiquei lembrando muito desse período ali. E um dos pontos que eu fiquei refletindo a respeito do seu trabalho, até a professora Silvana comentou, foi a respeito justamente do seu objetivo. Porque eu senti falta da teoria da prática social nele. E até na tua introdução, eu fui ver que você trabalhou que vocês, né, trabalharam com a teoria da prática social quando eu cheguei no teu referencial. Até ali não tinham indícios de que era isso que você estava fazendo. E na sua apresentação ficou bem mais claro.
Então, talvez a minha sugestão seria trazer um pouco da teoria da prática social para cá, porque, como a professora Silvana já tinha comentado, você foi muito além do objetivo que você tinha estabelecido. Eu acho que caberia colocar ele ou no teu título, ou no teu objetivo geral ali do trabalho, mas trazer ele na introdução para já deixar claro que a sua contribuição, ela é prática, ela é muito prática, mas ela também é teórica. Então, tentar deixar essa parte da contribuição teórica mais evidente vai dar muito mais força para os teus argumentos aqui, porque o trabalho de vocês foi muito incrível. Obrigado, obrigado. Perfeito. Então, agora a gente vai finalizar a sessão. Caso alguém ainda não tenha avaliado, eu só reitero que tem o link ali disponível para todos. E agradeço a presença de todos. Muito obrigada. Eu queria agradecer a oportunidade de avaliar o trabalho de vocês. E eu tentei aqui analisar o trabalho de forma que eu traga contribuições além da contribuição que vocês receberam já na primeira parte da submissão. Todos os trabalhos têm potencial para serem publicados. Não desistam, não joguem o tempo de vocês fora. Eu tento aproveitar tudo que eu faço. Então, submetam sim à revista, o trabalho tem potencial. E, novamente, parabéns a todos os trabalhos. Foi muito bom ter lido cada trabalho de vocês. Assim, eu saí assim, da leitura e falei, nossa, que legal, que temas interessantes. Novamente, parabéns a todos. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Bom Tchau. almoço a todos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Tchau.